Olá, boa noite. Seja bem-vindo. A gente vai dar mais uns 2 minutinhos e daí a gente começa, tá bom? Para ver se tem mais pessoas para se juntarem a nós. Então, em 2 minutinhos a gente começa por aqui. Fiquem à vontade. Muito bem, vamos lá, vamos começar então. Queria primeiro pedir, Renan, a gente está só com você aqui nos assistindo, então eu queria saber se você poderia colocar no bate-papo qual que é a tua expectativa sobre o conteúdo de hoje, que daí de repente dá para a gente dar uma customizada para você. A ideia de hoje é a gente discutir carreiras em esporte, não no viés do atleta, mas no viés de quem quer trabalhar em negócios do esporte. Então, se você puder contar para a gente qual que é a tua expectativa, qual que é o teu interesse, de repente eu consigo customizar um pouco mais para aquilo que você está esperando. Você consegue comentar com a gente aqui no bate-papo? Coloquei uma mensagem para você ver onde está o bate-papo. Não sei se você já usou o Zoom antes. Legal, você não tem nenhum interesse específico em nenhuma área específica do esporte. A dinâmica do mercado de esportes, é isso? Vamos fazer assim, eu vou passar para você o conteúdo, a ideia, legal, perfeito. A ideia é a gente falar disso, né? É, de como são as carreiras dentro da área de esportes, das possibilidades de trabalho e de como que funcionam essas possibilidades de trabalho. Então vamos lá, vamos começar. Acho que você já me conhece, né? Essa não é a tua primeira palestra, né, Renan? Não é a tua primeira palestra ou você não me conhece? Bom, vou rodar aqui o conteúdo para você, então, tá bom? Acho que eu já vi teu nome antes, né, nas listas. Não é tua primeira, legal, já lembrei do teu nome. Então, vamos lá. Então, nem vou fazer as interações pelo quiz, que a gente está só a gente aqui. E aí a gente vai entrar. Não vamos conseguir brincar no Kahoot também, né? Que você está sozinho. E aí, terminando, eu já te mando o teu certificado, tá bom? Quando a gente fala de esportes na Fuceia, do mesmo jeito que quando a gente fala de música, a gente não está falando do talento, né? Do músico, do artista da banda. Quando a gente fala de esporte, a gente não está falando do atleta, a gente está falando de sports business. Quem vai trabalhar em esporte
mas não é o atleta que vai estar lá na frente. Então, na nossa visão de esporte, a gente tem esses programas que estão aqui. Eu orientei o nosso conteúdo de hoje em cima dos programas que a gente tem para falar das carreiras que são possíveis nesses programas. São bem diferentes daqui do Brasil. Eu sei que no Brasil, se não me engano, a ESPM em São Paulo tem um programa de gestão esportiva, mas é o único que eu conheço. E aí tem vários programas livres, né? Cursos livres de gerência de esporte, mas em termos de graduação, o único que eu conheço é esse da ESPM. A FULSAIL tem a graduação em Sportscasting, que é uma área bem nova para quem quer se especializar em locução ou jornalismo esportivo. E aí a gente tem o Sports Marketing and Media, que é uma graduação para quem quer trabalhar na área de marketing e social media para esporte. E depois tem uma pós em Entertainment Business, negócios com foco em esportes, que aí já é para um nível um pouco mais sênior do negócio. E tem um certificado também em Sportscasting. Então, a gente vai falar sobre tendências do mercado, áreas e carreiras, habilidades e conhecimentos, e futuro e inovação. Quando a gente fala de tendência, eu usei um estudo da Sports Value, que é o mais recente que a gente encontrou aqui sobre o mercado brasileiro, e ele é de 2018, falando das expectativas para 2019. Desculpa, ele é de 2018, falando das expectativas de 2019. 2019, 2020 parou, né? Nada aconteceu no mercado, então nem pesquisas novas aconteceram. Então, bastante do que está aqui ainda é válido para a partir do ano que vem, quando as coisas puderem retomar, né? Então, uma das coisas, são 10 tendências que eles falam. Uma das principais tendências na área de esporte é essa migração para a questão das transmissões ao vivo. Então, lógico, sempre o mercado dos estádios, das competições em que você vai assistir ao vivo, mas a questão do streaming tem ficado cada vez mais forte. Com a pandemia, mais ainda. E esse é um dos hábitos que todos os estudos estão mostrando que deve se perpetuar, né? Uma daquelas coisas que depois que acabar a pandemia não vai deixar de existir, está virando uma tendência de mercado. Então, a transmissão é uma grande tendência. Quando a gente fala de patrocínios, internacionalmente, 66 bilhões de dólares eram movimentados com patrocínio. Desses 66 bilhões, mais de 50 bilhões eram especificamente dentro do esporte no mundo. No Brasil, esse mercado ainda é bastante tímido, existe bastante crítica no Brasil em relação à área de esporte, no sentido de que o brasileiro ainda é muito fechado, muito focado somente no futebol. Existe pouco espaço para outros esportes. A gente teve um período em que o vôlei masculino, com a seleção na época do Bernardinho, ficou bastante em alta. Tem momentos em que o futebol feminino também teve em alta, com a Marta e tal, mas o Brasil, por enquanto, ainda tem sido o país de um esporte só, que é o futebol. Então, para quem trabalha nesse mercado, ainda existe uma certa dificuldade de passar essa primeira barreira de não necessariamente ter que fazer com futebol. O futebol, sim, movimenta praticamente todo o mercado de investimento em esporte no Brasil, mas existem tantos outros esportes, né, que quem trabalha com marketing esportivo também gostaria de poder trabalhar, e eu acho que essa é uma tarefa de quem está no mercado ou de quem está pensando em entrar no mercado, poder trazer novos esportes e poder promover novos esportes. Uma outra tendência, a terceira tendência, é a de que se aumentem ou se tornem mais consistentes os projetos de marketing que levam em conta o esporte. Existe uma certa inconsistência nos projetos que são desenvolvidos no Brasil,
E isso vai mudar, não tem como não mudar, porque é uma tendência, o marketing da experiência está muito ligado, em vários casos, ao esporte. A experiência que o marketing proporciona é o esporte. Por exemplo, tantas corridas de rua que a gente tinha, né? Que eu até trouxe um vídeo aqui para a gente assistir de uma corrida do Pão de Açúcar, que é uma oportunidade de marketing de experiência para os clientes do Pão de Açúcar, é uma campanha de esporte para uma rede que não é uma rede de esporte. Mas no final, todas essas campanhas precisam ser traduzidas em resultado, e muitas vezes a gente ainda tem, essa pesquisa apontou para esse ponto fraco nosso, de que a gente, infelizmente, ainda não consegue articular essas campanhas de forma a ter o resultado facilmente demonstrado. A gente fala aqui também da tendência da experiência do fã, né? De que a gente consiga melhorar, aumentar, expandir essa experiência do fã dentro do esporte. A gente investiu aqui no Brasil mais de 9 bilhões para estádios, mas pouco foi feito para melhorar a experiência no todo, né? Não só a construção do estádio, mas toda a experiência da jornada do cliente, do fã, do torcedor, quando ele vai assistir um espetáculo. Falando de novo do futebol, a Full Sail é bastante próxima do Orlando City Soccer, que é um time lá dos Estados Unidos, que o dono do City Soccer é um brasileiro, inclusive o Kaká foi um dos jogadores mais conhecidos do City Soccer. A Marta hoje joga lá no Orlando City Soccer, e eles têm a arena deles lá, e a gente fez muito evento, a gente contribui lá em Orlando com a arena, e quando a gente fala de experiência, o que o estádio do Orlando City Soccer tem é uma coisa muito completa, né? Tudo digital, então existe uma plataforma do estádio, o cliente compra os ingressos através da plataforma, pede a comida já antes ou no momento da partida através da plataforma. A plataforma tem exatamente a cadeira que ele está sentado, então a comida é entregue para ele lá na cadeira. Se ele quiser comprar tem a lojinha do City Soccer com uma série de produtos logotipados. Se ele quiser comprar, ele pode encomendar pelo aplicativo. O aplicativo é gamificado, então quanto mais jogos ele assiste, mais pontos ele ganha. Ele pode comprar um passe anual para tudo que acontece dentro do City Soccer, e daí ele pode negociar esse passe em momentos específicos, né? Eu não vou conseguir ir na partida do domingo que vem. Ele pode botar o ticket dele à venda pelo aplicativo, e o próprio aplicativo encontra pessoas interessadas em fazer a compra desse bilhete. Então, assim, é muito mais do que ir ao estádio assistir o jogo. É toda uma experiência. Eles têm os shows nos intervalos, né? Para quem assiste o Super Bowl, aqueles shows absurdamente bem montados. Tanto que o City Soccer nem é um time que ganha, né? Eles não estão nunca entre os primeiros colocados, mas eles têm muitos fãs, eles têm muitos torcedores do time, porque não é só o esporte em si, é a experiência de pertencimento, é essa sensação de fazer parte de uma comunidade. Então, quando a gente fala de melhorar a experiência do torcedor, essa precisa ser uma realidade aqui no Brasil, porque para você hoje assistir, você vai fazer uma corrida de rua, os dois grandes esportes são futebol e corrida de rua, né? Você vai assistir uma partida de futebol, é um perrengue para você conseguir ir até o estádio, não tem onde estacionar o carro, não tem estrutura, a hora da entrada e a hora da saída são traumatizantes, né? Todo mundo saindo junto, todo mundo entrando junto, até questão de segurança, flanelinha na rua, cobrando um absurdo para cuidar do seu carro. Isso é a experiência do torcedor, e a gente precisa melhorar isso muito. Então, essa é uma super tendência para a área de esporte. A quinta tendência que eles trazem aqui é o e-sports, que são jogos eletrônicos, que são oficialmente considerados esportes já, né? É um dos mercados que mais cresce no mundo, movimenta, na época dessa pesquisa, estava movimentando 1 bilhão por ano. E aí vocês veem o crescimento
em 2015 era 325 milhões, na época dessa pesquisa 2018 já tinha subido para 1 bilhão, agora está mais ainda, e muito da tendência não só do jogo, né, dos times que estão se formando, dos atletas profissionais de esportes, mas também do espectador assistir via streaming, do próprio espectador patrocinar o atleta de esportes. Essa é uma área bastante grande, uma das mais promissoras do mercado. E a outra tendência que está aqui é a de uso da internet das coisas, abreviada pelo IoT, que é quando você programa tudo que tem na sua casa para interagir com você de forma computadorizada, né? Então, que você consiga programar a sua televisão para te avisar quando a próxima partida vai acontecer, para ligar sozinha e tocar quando essa próxima partida acontecer, para te ajudar se você usa alguma plataforma de streaming para saber quem está jogando naquele momento, um pouco aquilo que o Netflix tem, né? Que quando você se cadastra no Netflix e vai selecionando, vai assistindo os vídeos do Netflix, vai chegando até o final e vai pontuando, ele vai entendendo o seu perfil. A mesma coisa já acontece para eventos esportivos e vai acontecer ainda mais com essa grande tendência do vídeo on demand, que é que a gente assista só aquilo que a gente quer assistir através de plataformas como Netflix, Amazon, o Disney Plus agora. Então, os canais de esporte também entendendo quais são as nossas preferências e o próprio device, o próprio equipamento dizendo para a gente quando vai passar alguma coisa em que a gente tem interesse. Essa próxima tendência fala muito da mulher. Eu falei do futebol feminino aqui há um tempo atrás, que teve um boom, ainda ainda chama a atenção, mas não é uma Copa do Mundo, né? Eu tive a experiência de trabalhar, por exemplo, com a Full Sail, e antes da Full Sail, trabalhei para uma empresa europeia e passei por Copas do Mundo fora do Brasil e eu nunca vi em nenhum país a comoção que a gente tem no Brasil a ponto de tudo fechar, né? As empresas fecham, a gente vai para bar assistir, ia, né, antes do Covid, para os bares assistir as partidas, e é meio que um acordo nacional coletivo de que durante a Copa do Mundo, quando o Brasil joga, ninguém trabalha. Isso não acontece em nenhum outro país. Então, quando a gente fala do futebol feminino ou dos esportes femininos no geral, a gente ainda tem muito para ganhar, né, em termos de audiência, de importância, mas esse sim é também um mercado em que se aposta muito, né? Os esportes em que os jogadores são do sexo feminino. E a última tendência que essa pesquisa aponta é da influência do mercado do esporte na vida da população como um todo. Porque toda vez que a gente cria uma campanha de marketing esportivo, a gente meio que revive dentro da população essa chama da necessidade de se mexer, de fazer exercício. A gente sabe que a questão da obesidade é uma questão extremamente séria. Hoje em dia nunca se fez tanta cirurgia bariátrica. E a questão da própria mobilidade física, o ser humano vive por mais tempo e é necessário que a gente cuide do físico, que a gente faça exercício, que a gente né, controle a alimentação. E esse é um fator muito importante, porque quando a gente vai falar do esporte como estilo de vida e como princípio de saúde para a população, a gente está falando, a gente está trazendo junto todo esse setor do esporte com as suas organizações de campanhas, não só para os esportistas, né, para os atletas profissionais, mas também para a população comum, que vai fazer uma caminhada pelo câncer de mama, uma corrida de criança, tudo isso, esse mote faz com que essas campanhas de marketing esportivo sejam extremamente relevantes, unindo o esporte com as secretarias e as pautas de saúde das cidades. E conforme a obesidade aumenta, a relevância desses programas relacionados ao esporte também aumenta e isso ajuda o mercado. Então, esses slides contaram um pouco para a gente do cenário atual e do que se espera de tendência. E aí, agora que a gente já entra em algumas, a gente já começa a falar de carreiras, né? Essa é a primeira carreira.
Os slides estão em inglês, mas a gente vai bater esse papo em português. Eu tenho alguns vídeos para mostrar para vocês. Os vídeos estão em inglês, a gente assiste, quando eles terminarem, eu dou uma resumida no conteúdo. Mas são vídeos rápidos e que eu acho que ajudam bastante a ilustrar a carreira de algumas pessoas que trabalham dentro dessas áreas. Então, a primeira área que eu trouxe hoje para a gente conversar é a área de sportscasting, que é a área de locução esportiva ou de jornalismo esportivo, né? Aqui no Brasil, a gente pode se formar em jornalismo e depois fazer cursos extras, cursos livres, para que a gente possa se especializar na área de esporte. Então, no geral, os profissionais dessa área, ou eles vêm de jornalismo e depois se especializam em esporte, ou eles são ex-atletas, ex-profissionais da área do esporte, que fazem o caminho, né, contrário. O jornalista se especializa em esporte, o atleta se especializa em comunicação e jornalismo. Na Full Sail, principalmente por conta do advento do e-sport, dos jogos eletrônicos, a gente abriu uma graduação há alguns anos atrás para que o profissional que é apaixonado por esporte e que quer narrar, que quer ser o jornalista especializado em jornalismo esportivo, possa estudar especificamente jornalismo esportivo, que tem todas as suas particularidades, porque ele junta necessidade de saber se comportar na frente da câmera, de ter noções de captação e edição de imagem, porque muitas vezes é você e o cameraman, e muitas vezes é você e um equipamento, né? Então você precisa saber enquadramento, iluminação, sonorização, um pouquinho de edição, como se comportar na frente da câmera. Junto com isso, fundamentos de jornalismo, né? Como montar uma entrevista, trabalho de voz, trabalho de escrita de roteiro para você poder fazer o storytelling da tua entrevista, e daí conteúdos de multimídia, que hoje em dia é tudo ao mesmo tempo. Então você tem que saber fazer um podcast, você tem que saber fazer um vídeo, você tem que saber escrever um artigo com palavras, né? E ilustrar com fotos. Então tudo isso junto com o que a gente chama de tecnologias emergentes, que são broadcasting, que é a transmissão ao vivo, para eventos virtuais, muitas vezes de esportes tradicionais, mas também cada vez mais de esportes eletrônicos, de jogos eletrônicos, e ainda em alguns momentos usando realidade aumentada. Então, essa é uma carreira bastante específica para quem gosta de jogo eletrônico. Quando você assiste uma partida de esportes, o papel do locutor é extremamente importante. As crianças assistem muito aqueles blogueiros que jogam, né, os YouTubers que jogam no YouTuber, e eles jogam gritando e jogam falando e tal. Não é à toa, né? Porque você assistir alguém jogar sem ter uma narração é chato. Quando você traz uma narração especializada, empolgada, que te conta o que está acontecendo, qual é a técnica, né? É um esporte, existe uma técnica, existe uma estratégia. Isso muda o formato com que essa transmissão é feita, e com isso você consegue aumentar o engajamento e o tamanho da audiência. Então, essa é uma carreira super em alta, sempre foi uma carreira, né? Pensa aqui no Brasil, Galvão Bueno com Fórmula 1 e com futebol. Todos os jogos que a gente assiste na TV aberta e na TV fechada sempre tem um locutor, e agora some-se a isso toda essa quantidade de torneios de esportes virtuais que também precisam de locutores e jornalistas de esportes. Imagina a quantidade de jogos digitais que existem, e imagina que os locutores precisam ser experts em cada jogo que eles vão narrar. Então, é como você querer narrar golfe, natação e corrida de 100 metros, futebol, voleibol, né? Não é simples. Você, no geral, se especializa em um ou dois esportes. A mesma coisa para os jogos eletrônicos. E aí, se você pensa na quantidade de jogos que existem, pensa na quantidade de demanda por narradores especializados em cada um desses jogos. Essa é uma carreira bastante promissora. Aí eu pus aqui nesse slide alguns exemplos de alguns graduados que a Full Sail tem e as empresas onde eles trabalham, só para dar uma ideia de como é esse tipo de carreira. É uma carreira bem voltada para o jornalismo,
ela é a carreira de jornalismo esportivo. Então, vê que tem graduados da Full Sail trabalhando na Sport Center, na Fox Sports. Pensem em todos os canais de esporte que vocês assistem, de todos os esportes que vocês curtem. Esses canais empregam jornalistas e, no caso do esporte, tem que ser apaixonado pelo esporte, né? Então, Fox Sports, Sport Centers de novo, Golf Channel, eu tive a possibilidade de visitar o Golf Channel, é uma corporação gigantesca que respira golfe, são vários canais fechados de TV do Golf Channel que cobrem todos os eventos de golfe no mundo inteiro. Eles são enormes, são parte da rede NBC, e empregam centenas de jornalistas esportivos. Tem jornal ao vivo só sobre golfe, né? Uma cultura bastante grande, que é quando a gente fala do Brasil, a gente olha, a gente fala, poxa, só falamos de futebol, né? Tem programa de discussão em TV aberta para falar de futebol. Isso, quando a gente olha os Estados Unidos, eles falam de futebol americano, eles falam de golfe, eles falam de natação. Então, quando você diversifica os esportes, você aumenta muito mais as possibilidades do mercado. Esse é um caminho que a gente precisa perseguir aqui no Brasil. Mas esse é o tipo de carreira. A segunda carreira que eu trouxe aqui, e aí, só para a gente alinhar, quando a gente fala de mercado de carreira hoje em dia, a gente sabe que todas as carreiras, hoje a gente precisa ser multidisciplinar, né? A gente precisa transitar muito entre várias áreas. Estas áreas que a gente está olhando hoje, elas são áreas que são a união de áreas de negócios com marketing e esporte. Então, tem bastante permeabilidade entre uma área e outra. Lógico que quando você vai pensar, que curso eu vou fazer, que graduação eu vou fazer, quanto mais você puder pesquisar para entender o que você vai aprender, que tipo de profissional você vai se tornar, melhor para você. Não quer dizer que se você fizer sportscasting, você não pode trabalhar com marketing. Não quer dizer que se você fizer sports marketing e mídia, você não pode virar um sportscaster. Mas é legal se você estudar bem qual é o conteúdo programático de qualquer curso que você vai fazer para entender com que habilidades você vai sair lá no final, sabendo que, no geral, hoje, pela própria forma como o mercado está organizado, quanto mais conhecimento você tiver, melhor, mais oportunidades vão surgir para você. Então, pode ser que você entre numa área e acabe trabalhando em outra área dentro da empresa em que você estiver trabalhando. Então, a área de Sports Marketing and Media é a área que junta marketing com o esporte. Então, o que esse profissional precisa ter? Ele precisa gostar de marketing, ele precisa ser apaixonado por esporte, porque ele não vai... Eu tive uma vez uma palestra que eu fiz com um graduado da Full Sail que jogava basquete, e ele fez Sports Marketing. Aí eu falei, poxa, por que você resolveu fazer Sports Marketing se você jogava, ele jogava profissionalmente e tal? Ele falou, olha, eu sempre fui bom, mas eu nunca fui um Neymar. Quantos Neymars existem? E eu sou apaixonado por esporte, eu não me vejo trabalhando com alguma coisa que não tem a ver com esporte. Mas eu olhei para mim e falei, não sou um atleta de ponta. Eu nunca vou conseguir ser super bem sucedido jogando. Então eu vou procurar uma carreira que me permita trabalhar com esporte, que é a minha paixão, mas de uma forma mais estruturada, tendo uma remuneração bacana, trabalhando num formato mais corporativo, mas sem deixar de ter contato com o que eu amo. Eu acho que isso tem muito a ver com essas carreiras, né? Acho que talvez lá no fundinho, todo mundo que trabalha nessas áreas gostaria de ser um Neymar da vida. Mas quando você toma consciência de que eu não tenho essas habilidades para ser um Neymar, essas são opções maravilhosas de carreira, que não tem prazo de validade, como muitas vezes a vida do atleta tem, que você consegue continuar em contato com o esporte e que te permite também uma mobilidade corporativa, que você pode começar como um assistente, você pode terminar como um vice-presidente, como um CEO, são carreiras muito fortes dentro das corporações e que te deixam perto daquilo que deve ser a sua paixão se você quiser estudar alguma coisa dentro da área de esporte, né, que são os esportes. Então, quem faz Sports Marketing e Mídia é a pessoa que vai fazer as campanhas de marketing, fazer toda a criação de conteúdo integrado com a operação da empresa em que está trabalhando. Então, o que essa pessoa vai fazer
diferente do sportscaster, que vai estar lá na hora do jogo, na quadra, na pista, né, na rua, narrando o que está acontecendo, que tem que saber todas as regras e tal. Essa pessoa ela está do lado do marketing. Então, ela vai entender os modelos do negócio onde ela está trabalhando, e aí ela vai sugerir campanhas de marketing em que o esporte seja o tema principal. Muito importante entender de tecnologia mobile, porque tudo hoje está na web, está no celular. Ela precisa buscar oportunidades de criar e distribuir conteúdo de marketing. Então, essas campanhas, elas não são feitas, né? Quando você vê uma corrida de rua do Pão de Açúcar, existe é uma campanha de marketing, existe um propósito por trás disso, que é construir consciência de marca, construir comunidade, fidelizar os clientes. Muitas vezes as próprias campanhas de marketing esportivo, para quem faz, por exemplo, a da Track and Field era super conhecida, o circuito das estações, que era da Caixa, são muitas pessoas que corriam essas corridas, a cidade parava e você compra o kit. Então, às vezes, a própria campanha de marketing ela acaba sendo um gerador de revenue, um gerador de faturamento para as empresas, dependendo do engajamento que ela consegue levantar. Acho que a gente teve um boom aqui no Brasil de corrida de rua, que agora, por conta do Covid também, né, deu uma baixada, a gente tinha corridas direto. A própria São Silvestre, que é uma corrida histórica, né, que faz parte da nossa história aqui em São Paulo, quando você vai se inscrever, no geral, você compra um kitzinho que vem a camiseta, que vem o boné, e daí tem toda a experiência, né, com as fotos, o pódio de quem vai ganhar, tem o prêmio para quem ganha, muitas vezes o prêmio é em dinheiro e o prêmio é interessante. E são pessoas comuns que estão lá, que vão tomar conhecimento daquela marca, né? Eu corri várias vezes o Circuito das Estações e eu não sou cliente da Caixa, mas eu tinha uma super experiência com a marca da Caixa cada vez que eu corria o Circuito das Estações. Esses são exemplos de ocupações que profissionais de marketing e mídia têm durante as suas carreiras. São eles que pensam nas propostas estratégicas que vão unir as propostas esportivas com o propósito da empresa para a qual eles estão trabalhando. Lembrando que esse profissional, muitas vezes, ele pode até trabalhar para uma própria empresa, ele pode trabalhar para o Clube Corinthians, ele pode trabalhar para o Clube Santos, né? Para o Esporte Clube de Santos. Mas muitas vezes eles estão em empresas que não têm absolutamente nada a ver com o esporte, mas que gostam de usar o esporte como mote para engajar e oferecer uma experiência diferente para o cliente. Então, você consegue trabalhar com o esporte sendo o gerente de esportes do McDonald's, do Pão de Açúcar, da Caixa, do Banco Itaú, do Santander, né? As próprias corridas têm, muitas vezes eles vendem stand, então você não é nem a corrida que você organizou, mas você organiza a experiência, você compra um stand na corrida de uma outra marca e oferece uma experiência de massagem para quem acabou de correr, ou de um lanchinho saudável para quem acabou de correr. Tudo isso é feito pelo profissional de Sports Marketing and Media. Tem um vídeo aqui que conta um pouco, eu vou descompartilhar e vou compartilhar de novo por conta do som, porque para a gente garantir que vai entrar o som direitinho. Aí, se não tocar, vou pedir para vocês me avisarem, tá bom? Esse vídeo ele mostra um pouco também de uma outra área, que é essa área da filmagem, do broadcasting para esporte, que fica entre o profissional de mídia e o sportscaster. O jornalista esportivo, no geral, ele é a pessoa que está lá entrevistando, né? O Tadeu Schmidt aqui no Brasil, né? A pessoa que cria todo o conteúdo, faz as entrevistas e monta a história. Mas nada impede do jornalista esportivo também aprender a mexer em câmera e fazer a cinematografia desses eventos, que também é um negócio muito legal. Se você gosta de esporte e gosta de cinema, se especializar em filmagem de eventos esportivos é uma coisa super interessante, porque você precisa saber as regras do esporte para se antecipar
e entender como captar os melhores movimentos. E, lógico, no esporte, no geral, tudo acontece muito rápido. Então, câmeras para velocidade rápida, saber posicionar. Essa também é uma área em que dá tanto para o jornalista esportivo como para o Sports Marketing and Media, para o profissional de marketing e mídia esportiva se especializarem. Então, vou passar esse videozinho aqui para a gente, daí a gente segue. It's not what you know, it's just what you say. In a minute or two, or be blown away. So forget what you know, so forget what they say, and listen real close to the new day. And move your hands to the curves of the waveform. Strike alignment with a simpleness. Turn to your fate now and just run away, run out. Keep within us all their life. Love. Então, esse filme mostra os bastidores de um comercial, né, de uma peça comercial de um campeonato. Por isso que eu trouxe ele, né, com a gente falando aqui, profissionais de mídia, mídia esportiva, porque quem monta esses comerciais pode ser alguém de cinema, mas muito comumente é alguém da área de esporte, alguém que se especializou nessa área de esporte. E a área de esporte mídia de sports media, né? É uma área bem legal, bem propensa a formar profissionais para fazer esse tipo de trabalho. Quando a gente fala ainda desse profissional de sports marketing and media, tem duas coisas importantes que esses profissionais aprendem a fazer para o mercado. Uma é entender essa metodologia de como incorporar o marketing em aplicações de redes sociais, porque quando você vai falar de marketing, você está falando de venda, de engajamento, de criação de audiência, e usar o esporte para isso sempre foi um componente muito importante. Então, é importante saber de comunicação e saber de social media, como usar as plataformas a favor da campanha que você vai montar. E entender o modelo do negócio. Então, quando você vai montar uma corrida de rua, ou quando você vai montar uma competição de tênis, quando você vai montar um vôlei de praia para cidades que têm praia, para uma marca que não é esportiva, você precisa entender o modelo de negócio da marca para a qual você vai trabalhar e entender como é que esporte que você vai escolher, como é que está relacionado o esporte com a marca com a qual você vai trabalhar, qual é a sinergia que esse esporte tem. E muitas vezes essas campanhas incluem parcerias, incluem patrocínios. Então é muito importante você entender tanto do esporte como do mundo dos negócios, né? E aí eu tenho mais um vídeo, que é esse próximo vídeo de uma graduada da Full Sail, que conta um pouco dessa vida dela, do que ela faz dentro da empresa, trabalhando. Ela trabalhou para as Olimpíadas Special Olympics, né? E aí ela conta um pouco do trabalho dela dentro das Olimpíadas, o que ela fazia, um trabalho meio de marketing e de escritório. Então, achei legal trazer essa entrevista para a gente assistir. I always knew I wanted a career in sports, and once I figured out that I couldn't go pro, I had to find something in the background of sports that I wanted to get into. My name is Kiera Tillery. I am the coordinator of special events at Special Olympics Florida, and I am the first on-campus graduate of the Sports Marketing and Media program. When I saw the opportunity for Special Olympics Florida, I took the opportunity and I applied, and I actually heard back. And when I came in and I actually started to speak to the people and I did the tour of the building, I kind of saw that, you know, this is the place where I can actually find a passion and I can use what I've learned.
to do something bigger. I mean, sports played such a huge role in my life, so I can imagine someone who grew up with less advantages as me. I can see where sports can fill that void. Once I was offered the position, it was like no doubt in my head that I was going to take it because it just felt right. Special Olympics is a year-round sports training and competition program. We bring not only sports skills to athletes, but we bring those skills that help them be lifelong citizens. I'm responsible for sending out all thank you letters for every check that we receive into headquarters. So I spend the first 2 hours of my day just going through and sending out thank you letters. My main role right now is to manage all peer-to-peer online platforms for our many peer-to-peer sites. So like our events like the Polar Plunge or any event that we're asking people to participate, they build an online peer-to-peer site. And from there, they can collect donations from their loved ones or their family using social media. Some of the special events that we do are the Polar Plunge. It takes place in February when it's kind of chilly outside. You raise $100 and you have the opportunity to plunge into the Chill Down Wave Pool in Aquatica. And another upcoming event we have is the Plane Pool, where teams of 12 people come together and you see who can pull a jet the furthest. We have Jackin' Apart, which is an event with the finest 25 restaurants in Central Florida. They come together and we have an outdoor ballroom experience. And we do what's called a sponsor and athlete board, where you have an opportunity to sponsor an athlete for a fee. And we connect you with that athlete and you learn a little bit about that person. So you can see the direct impact that your money is making in the program. Special Olympics being able to take the burden off of the family of health care and playing sports, that was the biggest thing that really changed the way I looked at Special Olympics. It's heartwarming, and you really see Special Olympics give them the opportunity to actually change the perception of what everyday people think about. It's the best feeling ever. Depoimento bem dentro daquilo que eu comentei com vocês, né? Do que muitas vezes leva um profissional a entrar nessa área, que é, desculpa, gente, a paixão pelo esporte. No caso da Kira, ela trabalha nas Olimpíadas para pessoas especiais, e aí é um centro de saúde que faz a reabilitação de pessoas com dificuldades, né, com habilidades especiais, ou com necessidades especiais. Eles fazem a reabilitação através do esporte. E o papel dela é correr atrás das doações. Então, as pessoas doam dinheiro para poder participar dos eventos. Eles podem financiar um atleta especial, ou eles podem... uma das ações que ela contou é que a cada $100 que uma pessoa consegue gerar de doação, ela ganha o direito de participar, e é uma brincadeira, é sempre uma atividade esportiva, é sempre lúdica, e é sempre com o intuito, no caso da empresa em que ela trabalha, de levantar dinheiro para sustentar esse programa que faz a reabilitação de pessoas com necessidades especiais. Então, esse é um exemplo bem bacana do trabalho de uma pessoa que faz marketing para esporte. Ela, no caso, trabalha dentro de um centro de reabilitação, né? Eu achei um exemplo bem legal que traz. Ela começa falando: eu sempre gostei de esporte, eu tenho uma relação muito especial com o esporte. Quando eu percebi que eu não tinha nascido para ser uma atleta de elite, eu comecei a procurar funções que eu pudesse ter dentro desse mercado. Então, acho que ela traz bem essa aura, né, de quem é a pessoa indicada para esse tipo de carreira. E a última carreira que a gente vai ver aqui é o de Sports Management, de gerente de esporte, que já é um grau um pouco... gerenciamento de esporte, né? Um grau um pouco mais específico dentro do cenário do esporte mesmo. Então, quem faz gerenciamento de esporte, no geral, ele trabalha diretamente com as grandes empresas de esporte, muitas vezes até como representante ou agente dos atletas. Então, ele precisa ser uma pessoa que gosta de pessoas, ele tem a responsabilidade de cuidar do relacionamento do atleta com os fãs, de fazer essa interface, cuidar da carreira do atleta. Precisa conhecer muito sobre a indústria, o que a indústria do esporte precisa, que tipo de profissional, como que a audiência espera que esse profissional se comporte, cuidar
da carreira do profissional como um agente de um ator ou de um cantor cuida da carreira desse cantor ou desse ator, né? Cuidar da vida de um atleta é uma coisa... Ser atleta tem uma série de implicações, não só no resultado que você precisa produzir, no resultado do jogo, mas também a coisa da sua imagem de atleta e do que você deve passar em termos de ética, né? Um atleta que usa droga, por exemplo, é um atleta que tem um futuro muito incerto em relação à sua audiência. Então, o gerente, o manager que vai cuidar desse atleta, ele precisa entender isso, educar o atleta e precisa saber vender cota de patrocínio, negociar o passe desse atleta. E aí você pode, nessa carreira, você pode estar nas duas posições. Você pode estar na posição do gerente do atleta, né, da pessoa que vai representar e cuidar da carreira do atleta, como você também pode estar na posição do gerente do clube, que vai fazer a contratação desse atleta, ou do técnico, que vai cuidar do desenvolvimento do próprio clube, do esporte em que você estiver trabalhando. Então, esse profissional, ele trabalha as estratégias com os executivos nos cargos mais altos, e aí ele precisa ter expertise em negociação de contrato, porque ele vai negociar venda e compra de atletas, planejamento financeiro, porque essa venda e essa compra precisam, no final, ter um balanço positivo, então você precisa entender não só o quanto você vai pagar, né, quanto aquele talento vale, e fazer as apostas corretas. A gente sabe que aqui, vou falar de futebol de novo, porque no Brasil a gente tem que falar de futebol, uma escolha incorreta deixa toda a torcida e as torcidas organizadas muito felizes ou muito indignadas e causam comoção na cidade, né? Na cidade onde os clubes jogam, de onde os clubes são. E aí toda a questão de marketing e patrocínio, daí não das ações específicas, como é o caso do Sports Marketing and Media, mas das ações de patrocínio do uniforme, né? Que empresa vai patrocinar esse clube, que empresa vai ter a concessão do estádio desse clube. Então, essa área é uma área para altos executivos, para falar muito de negócio, é uma área muito relacionada também com o esporte, mas num âmbito que movimenta muito mais dinheiro, né? Muito mais contratos de valores muito mais altos. Então, características para esse cargo é ser uma liderança executiva. É difícil começar nesse cargo, né? No geral, esse cargo é um cargo que vem com o tempo. Na FUSEIU a gente tem um mestrado nessa área, que é feito por alunos ou de negócios, né, que tem formação em administração, ou tem formação em marketing, ou se vem da própria FUSEIU, um aluno que fez Entertainment Business, ou fez Sportscasting, ou fez Sports Marketing and Media. Esse é o próximo nível, né? Como é que você vai para um nível de executivo, né? C-level nas empresas. Então, liderança executiva e principalmente a parte de finança, porque quanto maior o projeto em que você vai trabalhar, quanto mais faturamento ele representar e mais investimento ele representar, maior precisa ser o seu conhecimento de finança para você ter certeza do que você está fazendo. E esse é um dos cargos mais altos que é possível ter dentro dessa área de esportes. E daí aqui tem um vídeo que eu trouxe para vocês, que é da corrida de rua do Pão de Açúcar, que eu acho que é, para mim, um dos exemplos mais legais de por que as empresas se interessam em fazer marketing esportivo. Porque eu nem chamo de marketing esportivo, porque não é a venda de um esporte, é a venda ainda da marca que está patrocinando. O que está se vendendo aqui você precisa cuidar do seu corpo, e quem está te ajudando a fazer isso é o Pão de Açúcar. Então, eu chamo de marketing de experiência, em que a experiência oferecida é um esporte. Vou tocar para vocês para a gente ver o resultado. É muito bacana os depoimentos que essas famílias dão. Corrida desde 2007 e
procuro incentivar os meus filhos a prática do esporte também, né? Se eu não formar um atleta, pelo menos eu estou formando um cidadão. Porque mistura a questão do esporte com uma questão lúdica, né? Uma brincadeira, um jogo, um divertimento. E se a criança crescer com isso, como se ela gostar tanto quanto nós gostamos, estamos meio caminho da educação feita já. Sou médica, eu sou pediatra, então a gente fala, é importante que a criança faça uma atividade física. Quando eles têm um incentivo, é melhor ainda, né? A gente corre também. Então, assim, é um exemplo, eles vêm, eles querem correr também, entendeu? Hoje, a frase dele hoje de manhã foi: mãe, hoje quem traz a medalha para casa sou eu. Aqui eles interagem com outras crianças, têm a possibilidade de mostrar também o potencial que eles têm como pessoa, como ser humano. E sempre que a gente participa dessa prova, a gente tem que agradecer ao Pão de Açúcar, que cede as inscrições de forma gratuita para que eles possam vivenciar essa modalidade. Acho que o Pão de Açúcar é a única empresa que a gente conhece que organiza esse tipo de evento e incentiva o esporte. A minha mãe fica orgulhosa de mim quando eu corro. Você gosta de correr? Adoro. A gente ganha medalha, corre. Muito legal, porque não é só a primeira pessoa que ganha medalha, todo mundo pode ganhar. Apaixonei demais, muito legal. Foi emocionante. Pão de Açúcar tá de parabéns. Olha só, né, gente, quantos parceiros que aparecem aí, que fizeram parte dessa ação. E o que eu acho mais legal é quando a gente vê esses depoimentos, acho que fica muito claro por que o Pão de Açúcar faz isso, né? Não é pela bondade do coração deles, mas porque vale a pena, né? Para o Pão de Açúcar como empresa, vale muito a pena oferecer essa oportunidade. Daí a gente vê os relatos das famílias, né? As crianças falando: o meu pai ficou orgulhoso quando eu corro, a mãe falando, o meu filho falou que hoje quem vai trazer a medalha é ele, depois a outra mãe falando, o Pão de Açúcar é a única empresa que eu conheço que oferece isso para as crianças. E tem corrida da Disney, tinha uma série de corridas, né, antes da pandemia, tomara que elas possam retornar, porque elas são muito importantes, como a gente falou lá no início, para que a gente possa, para que a população toda possa aprender a se movimentar mais, cuidado físico e tal, mas no final, tudo isso é uma campanha de marketing, e a função do marketing, do profissional da área de marketing, é promover e vender produtos e serviços das empresas onde eles trabalham. Então você vê lá, esse próprio vídeo é o resultado de um produto, né, da venda da marca do Pão de Açúcar, super bem sucedido. E aí você via lá nas barraquinhas o pessoal com a camiseta da Qualitá, do Qualitá, que é a marca do Pão de Açúcar de produtos próprios. Então, esse é o espírito de quem quer trabalhar nessa área, poder promover ações assim, visando um resultado de marketing para a empresa em que trabalham, mas sempre envolvendo diferentes vertentes do esporte. A gente tem aqui alguns vídeos, a Full Sail tem um canal no YouTube que tem muitos vídeos, todos em inglês, né? Mas que tem muitos vídeos de todas essas áreas que a gente sempre traz aqui nas palestras. E esses 4 vídeos que eu pus aqui são muito interessantes para quem tem vontade de conhecer mais sobre o impacto e a importância do mundo dos esportes, né? O primeiro, que é The Impact of Social Media on Sports and Entertainment, que fala da interferência, do impacto das redes sociais no entretenimento e no esporte. O segundo vídeo, que fala como o marketing esportivo torna o jogo melhor, ele envelopa o jogo numa experiência, né? Então esse vídeo também é muito legal quando a gente fala da tendência de expandir, de melhorar, né? Tornar mais completa a experiência do fã, do espectador. A terceira palestra, que é Sports Media Today, que é a comunicação sobre os esportes hoje, fala de tendências do esporte.
E a última, que são caminhos para o sucesso em esporte, recreação, entretenimento e nas empresas de resort. Se a gente pensar um outro mercado também, bastante conhecido, bastante relacionado com os esportes, é a própria indústria dos hotéis, os grandes resorts, né? Todos eles têm uma equipe de entretenimento que, por exemplo, às vezes apresentam espetáculos à noite, mas eles fazem aula de ginástica, eles fazem aula de dança, oferecem, né, para os hóspedes. Essa também é uma área que tem muito a ver com esporte e que está dentro dos hotéis. Clube Med tem isso muito forte, então também são locais que empregam muitos profissionais dessa área. E era isso que eu trouxe de conteúdo para a gente falar hoje sobre a área de esportes. Lembrando de tendências, né, as que a gente falou lá no comecinho, muito streaming, mais streaming ainda vindo pela frente, uso de realidade aumentada, uso de realidade virtual, uma super tendência de crescimento ainda maior dos esportes eletrônicos, muito espaço para locução de esporte eletrônico, e quanto mais esse esporte eletrônico cresce, mais novas carreiras se abrem. A gente teve recentemente vários eventos acontecendo dentro do Fortnite, acontecendo no Twitch. Eu tive uma coisa muito interessante, teve um graduado nosso que é game designer, que trabalhou em vários jogos. Ele se casou no mês passado e por conta do Covid, a cerimônia foi virtual e foi no Twitch, porque ele joga, ele tem um canal patrocinado por várias pessoas que o assistem no Twitch, que financiam a carreira dele como jogador no Twitch, e ele casou no Twitch com... Eu estava assistindo pela transmissão, devia ter umas 500 pessoas assistindo o casamento dele via Twitch. Então, quanto mais esse mercado se expande, mais carreiras e oportunidades vão aparecendo por aí. Esses são os links que eu usei nesse conteúdo de hoje. Na sequência, eu vou mandar para vocês por e-mail um resumo de tudo que a gente falou hoje em português, esses links, se vocês quiserem assistir a esses vídeos novamente. Convido vocês para que vocês fiquem em contato comigo pelo Instagram, pelo Face, pelo LinkedIn. Esse número de telefone é meu WhatsApp. Se vocês quiserem mais informações sobre esses programas da Full Sail, sobre como entrar nessas áreas, conhecer graduados que estão trabalhando no mercado e que se formaram através de um desses programas, só entrar em contato comigo por e-mail, por WhatsApp, ou com a Tatiana, que está aqui, que eu imagino que vocês devam conhecer pelo WhatsApp, que ela faz contato com todos vocês. Hoje a gente não está com volume suficiente de participantes para a gente poder jogar o Kahoot, então vai ficar para a próxima. Na semana que vem, na quarta-feira, a gente tem mais uma palestra para falar de carreiras. Na semana que vem, se não me engano, a gente vai falar de Media and Communications. Então, vamos falar de propaganda e marketing, que é o tema de Media and Communications, numa tradução meio acochambrada aqui para o português. Sejam muito bem-vindos para eu regressar na próxima, se quiserem conhecer sobre essas carreiras. E é isso, pessoal. Quero agradecer a presença de vocês hoje aqui. Se vocês tiverem perguntas, podem colocar pelo bate-papo. E se não, espero ver vocês. Luísa, você está aqui, tudo bem? Não tinha visto o teu nome. Você sabe que... Deixa eu parar de compartilhar aqui e olhar a minha agenda, que talvez... Eu estou pensando aqui que talvez seja essa na semana que vem. Espera aí que eu já te falo. Vamos lá, hoje é dia 14... dia 21 é Carreiras em Business. Falei errado para vocês. Ó, vou até colar aqui no... Vamos falar de Entertainment Business, negócios do entretenimento. Vou colocar o link aqui, se vocês quiserem já aproveitar para se cadastrar. É quarta-feira que vem, é Entertainment Business. Depois, na outra quarta-feira, que é Media and Communications. E aí, na outra quarta-feira, que já é novembro, é Music and Recording, e daí a gente vai ter feito as 8 palestras das 8 áreas da economia criativa. Dá para ter uma boa perspectiva de todas as possibilidades de carreira dentro da economia criativa. Beleza, gente? Poxa, Luísa, eu não vi que você estava aqui. Muito obrigada, estou vendo a Mary aqui também. Oi, Mary, tudo bem? Renan, espero que você tenha curtido
Agradeço muito pela presença de vocês. Vou mandar na sequência o certificado e o resumo para vocês pelo e-mail que vocês cadastraram aqui, tá bom? Muito obrigada, gente. Boa noite, Mary. Boa noite, Luísa. Boa noite, Renan. Boa noite, Tati. Até a próxima, gente. Amanhã a gente tem live no Face da série Brazilians in Tech, que são brasileiros graduados na área de tecnologia, pelo Facebook da Full Sail, tá bom? Das 8 às 9h15. Então, se vocês puderem também, vai ser uma alegria encontrar com vocês amanhã pelo Facebook. Muito obrigada, pessoal. Vou encerrar o link aqui, então, para poder mandar o resumo e o certificado para vocês, tá bom? Beijão, boa noite, descansem. Até breve.